Muito bem, amigos. Estamos aqui em mais uma semana de Comente Bíblia. Nós vamos dar seguimento aqui às narrativas. Não tem muito comentário, porque trata-se de um período histórico de muitas profecias, então não tem muito o que comentar. Mas seja bem-vindo e vamos ao que interessa. Segundo livro das Crônicas, capítulo 31, vai falar a história, a parte conclusiva do reinado do Ezequias, né? Ou pelo menos vai, por um tempo, vai sumir da história, mas essa primeira parte da história do Ezequias, que você encontra também em 2 Reis, no capítulo 18, versículo 4, diz que ele removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois até aquela época, preste atenção, até aquela época nós estamos falando do ano 725 a.C., 725 a.C. Até aquela época, os israelitas lhe queimavam incenso e era chamada de Neustã. Ela estava dentro do templo do Senhor, a Neustã. A serpente de bronze estava dentro do templo. Foi tirada, despedaçada, queimada no Vale de Cedron, provavelmente junto com todos os outros objetos imundos, né, aos olhos do Senhor, que estavam dentro do templo. Agora vamos então em segundo livro das Crônicas, no capítulo 31. No versículo 1, vai dizer que quando terminou aquela festança da Páscoa, no segundo mês, que o Ezequias promoveu, porque no segundo mês ele ia ter um prazo maior para purificar o número de sacerdotes necessários para isso. Então, segundo Crônicas 31, no versículo 1, diz que a festa acabou. Eles tinham prorrogado por 2 semanas, mas acabou. Então, os israelitas que tinham sido convidados, né, lá da parte norte, o Reino do Norte, que agora está sob o governo de um rei chamado Oséias, né? Também tem um profeta chamado Oséias nessa mesma época, nós vamos ver já já. Eles então iam voltar para casa. O que eles fizeram? Depois da Páscoa, terminada, versículo 1, vai dizer que eles saíram pelas cidades de Judá, despedaçaram todas as colunas sagradas, pedras sagradas, os altares, né, sagrados, e derrubaram os postes sagrados. Eles destruíram os altares idólatras em todo Judá e em Benjamim, ou seja, em todo o Reino do Sul, e em Efraim e Manassés também, porque eles destruíram tudo. Depois que destruíram tudo, eles voltaram para suas cidades, cada um para sua própria casa. Aí no versículo 2 vai falar o seguinte, que Ezequias designou sacerdotes e levitas por turnos, conforme o que Davi tinha estabelecido. Foi Davi que estabeleceu essa ordem de turnos aí para os sacerdotes. Lá bem mais na frente, na época do João Batista, nós vamos ouvir sobre o pai dele, que era sacerdote, e servia no turno de Abias, né? Então, eram 24 turnos, tá bom? 24 turnos, 24 grupos de sacerdotes auxiliados por grupos de levitas, para que nunca faltasse nada na casa do Senhor, né? Isso quando são 12 meses no ano. Mas então é isso aí. Sempre tem uma questão do mês especial aí, por causa do calendário deles, que é lunisolar. Então, mas era mais ou menos 24 turnos. Cada turno, por volta de 15 dias, servindo no templo. Bom, queridos, eles então colocou essa ordem, né, restabeleceu essa ordem, e diz no versículo 3 que ele contribuía com seus bens pessoais, como fizera Davi anteriormente, para os holocaustos da manhã e da tarde, 3 horas da tarde, 9 horas da manhã. Os holocaustos, o sábado também, as luas novas e as festas fixas, tudo isso o rei contribuía, né, para o serviço, no templo. Ele ordenou ao povo de Jerusalém que desse aos sacerdotes e aos levitas a porção que lhes era devida, a fim de que pudessem dedicar-se à lei do Senhor, ao serviço, né, do templo do Senhor. Então, os israelitas deram com generosidade do melhor trigo, do melhor vinho, do melhor óleo, do mel, e de tudo que os campos produziam, os israelitas deram para ele, né? Na verdade, todos. Estou falando do Reino do Sul. Mas como Israel agora começou também a participar, ou parte do Reino do Norte começou a participar, então, olha. Então todos eles trouxeram dízimo para a casa do Senhor, e era grande a quantidade, né? Os habitantes de Israel e de Judá, versículo 6 aí, ó. Habitantes de Israel e de Judá, que viviam também nas cidades de Judá ali, trouxeram dízimo de todos os seus rebanhos, das coisas sagradas dedicadas ao Senhor. Verso 7 diz que começaram a fazer isso no 3º mês e terminaram no 10º mês. Quando Ezequias e os seus oficiais viram, tinham pilhas de ofertas no templo,
versículo 9 ao 11, vai dizer que eles perguntaram, né, que pilhas de coisas são essas, tal. Então Azarias, que era o sumo sacerdote, a família do Zadok, né, ele respondeu: não, isso aí é o que está sobrando, o povo tem abençoado a gente, está dando para a gente se manter, está sobrando, isso é só, essa grande quantidade é só o que está sobrando. Então Ezequias ordenou que fosse feito umas dispensas para guardar essa sobra, vamos dizer assim, né, em um local lá no templo mesmo, tá bom? Queridos, colocou também alguém encarregado para cuidar lá dessas coisas, dessas dispensas, né? Tudo organizado, tudo direitinho. Então aí eles distribuíam, lá no versículo 16 vai dizer que eles distribuíam aos homens, até aos meninos de 3 anos para cima, que tivesse listado como descendentes de sacerdotes. Os levitas também, né? Eles viviam do serviço da casa do Senhor. Você vai olhar lá no versículo 20, diz assim: foi isso que Ezequias fez em todo o reino de Judá. Ele fez o que era bom e certo, e em tudo foi fiel diante do Senhor, do seu Deus. Então, em tudo que ele empreendeu no serviço do templo, na obediência à lei, aos mandamentos, nisso tudo ele buscou a Deus e trabalhou de todo o coração, e por isso prosperou. Ele buscou a Deus e recebeu a bênção de Deus. Ele se dedicou ao trabalho do templo, das coisas de Deus, e Deus cuidou das coisas dele, né? Agora, queridos, ainda estamos falando do Reino do Sul, porque estamos falando de Ezequias, lembre-se. Vamos então a Miqueias capítulo 3. Quem é Miqueias? Miqueias, ou Micael, ou ainda Micaías. Miqueias é um profeta. Ele profetizou nessa época aí, na época dos reis Jotão, Acás, Ezequias. No caso, aqui, ó, Jotão, pai do Acás. Acás é aquele bonzinho que é pai do Ezequias, né? Tá bom? O Miqueias era contemporâneo dos profetas Oséias, nós vamos falar já já, e Isaías. A gente não tem certeza da duração do ministério dele, mas sabe que foi nessa época aí. Ele foi contemporâneo do Oséias e do Isaías, ele profetizou na época do Jotão, Acás e Ezequias, certo? Até agora, o final do reinado de Ezequias, ele vai aparecer aqui, depois ele vai dar uma sumida. Tá ok? Ele morava a sudoeste de Jerusalém, na Cefilá. No caso, ele era morador natural da cidade de Morisete, né? Bem familiarizado com a vida rural, então ele inspirou algumas ilustrações, tá bom? Então vamos lá, Miqueias capítulo 3, logo no versículo 1 está assim: então eu disse, ouçam-me vocês, chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo e arrancam a pele e despedaçam seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela, um dia eles irão clamar ao Senhor, mas o Senhor não lhes responderá. Naquele tempo, ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Verso 5. Assim diz o Senhor aos profetas. Presta atenção, os profetas aqui estão profetizando só coisas óbvias, né? Óbvio. Assim diz o Senhor aos profetas, profetas que fazem o meu povo desviar-se, profetas que quando lhe dão alimento, né, ou dão que mastigar, eles profetizam paz, mas quando não dão comida para eles, eles proferem ou proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a barriga ou a boca. Versículo 6, esses profetas: por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões. Haverá trevas sem adivinhações, o sol se porá e o dia se escurecerá. Essa noite aqui do versículo 6 de Miqueias 3 está bem relacionada ao tempo em que não houve profecia em Israel, a época que eles ficaram sem templo e sem profeta, né? Aqueles 400 anos de silêncio antes da vinda do Senhor Jesus, né? Império Persa, grego, romano, né? Jesus chega só lá no romano. Meus amigos e amigas, vamos continuar aqui. Versículo 7 de Miqueias 3 diz assim: os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. É o silêncio. Está falando de uma treva e de silêncio da parte de Deus, né? Quando fala aqui dos governantes e autoridades, o profeta está no meio por quê? Porque os profetas eram quem ungiam os reis. No caso, na época de Samuel foi assim, ele ungiu Saul, depois ungiu Davi, né? Tá bom? Depois era sempre assim, um sacerdote, um profeta ali, amando de Deus para fazer aquilo que era a vontade do Senhor. Miqueias 3, verso 8.
Ele escreve assim, ele diz assim, ó: quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ou seja, eu não estou, Miqueias está dizendo, eu não estou listado entre estes que só profetizam o que é bom, quando dão para eles algo para encher a boca, a barriga, né? Eu não estou contado entre estes. Eu não estou nem aí com o que vão me dar ou deixar de dar, com o que vão me fazer ou deixar de fazer. Eu estou, graças ao Espírito Santo do Senhor, no caso, eu estou cheio da força e da justiça, né? E de justiça, para declarar a Judá e a Israel aquilo que o Senhor quiser que eu declare. Eu não estou comprado por comida. Ele coloca-se aqui como um profeta excepcional, porque os outros estavam vendidos. Tinham se vendido por alimento, né? Verso 9. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constrói Sião com derramamento de sangue, Jerusalém constrói com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando lucro, seus profetas adivinham em troca de prata, e ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos acontecerá. Aí, mente. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, e Jerusalém se tornará um monte de entulho, tá? E a última parte, e a colina do templo, monte sagrado, monte do templo, se tornará um matagal. Essa é a profecia do Miqueias. E ele está profetizando especialmente para o reino do sul, que é Judá. Ok? Bom, então, aqui vai parar um pouco, tá? A história do reino do sul. Esse é o ano 724 a.C. O reino do sul se torna tributário da Assíria. Diferença de Síria para Assíria. Síria é só Damasco aí, só esse país aí, que ainda até hoje está aí no mapa aí. Agora, a Síria é um conjunto de reinos, onde um rei que é mais forte lá é que aparece como o líder dos outros. É um império assírio, tá bom? Bom, então eles vão passar agora, o reino de Judá, vão passar 3 anos pagando tributo para a Síria. E no próximo vídeo nós iremos ver sobre o reino do norte, né, sobre o comando, a direção do rei Oséias, que ele já está pagando imposto para o rei da Síria. Aí dá um probleminha lá. Então, para concluir aqui, eu quero só que vocês compreendam que essa última profecia do versículo 12 aqui do Miqueias vai acontecer, né? Tá bom? Sião, cidade de Davi, Sião, né? Será arada como um campo. Jerusalém é colado, o Monte de Sião é uma elevação que tem bem próxima do Monte do Templo, é colado. Quem vinha de fora, ou quem vem de outras partes para o templo, ou vinha naquela época, tinha que entrar passando pela cidade de Davi, que é Sião. Entrava pelo lado sul. Lado norte, já na época de Jesus, tinha a fortaleza de Antônia, né? Os romanos, por causa do Antônio Marcos. Mas a entrada principal se tornou sul, para quem vinha de fora. E para quem era da casa, que era de Jerusalém, a entrada principal é a principal, olha, Porta Dourada, que é a entrada leste. O templo ficava de frente para o leste. Tá bom? Bom, nós estamos falando aqui de algo bem interessante, só para você guardar em sua memória. Ainda é o ano 724 a.C.